Existe um nome com apenas 4 letras, que foi transmitido por Jesus aos seus discípulos mais próximos em segredo. Um nome tão poderoso que sua pronúncia fazia as forças invisíveis que controlam este mundo simplesmente pararem. E hoje, bilhões de pessoas rezam, oram, cantam hinos, mas nunca pronunciam este nome. Por quê? Porque alguém ou algo não quer que você saiba. Nos próximos 30 minutos, vou te mostrar evidências históricas irrefutáveis. Vou te revelar o que foi apagado dos evangelhos oficiais e vou te ensinar como pronunciar o nome que os antigos gnósticos chamavam de a chave para a libertação. Mas antes de começar, me responda uma coisa. Você já se perguntou por que Jesus foi crucificado? Não foi apenas por se declarar o Messias, foi por revelar este nome aos seus seguidores, um nome que dava poder sobre os governantes invisíveis deste mundo. Os textos gnósticos descobertos em 1945 em Nag Hammadi, enterrados por 600 anos, finalmente confirmam. Jesus ensinou um conhecimento secreto. Um nome secreto. E esse nome tem 4 letras. Se você está pronto para descobrir a verdade que bilhões desconhecem, então fique comigo até o final. Porque depois deste vídeo, sua percepção da realidade nunca mais será a mesma. Vamos começar pelo óbvio. Por que ninguém sabe o nome de Deus? Pense comigo. Você sabe o nome de milhões de pessoas. Você sabe o nome de marcas, empresas, celebridades. Mas o nome do Criador do Universo? Deus, Senhor, Pai. Esses não são nomes, são títulos. Imagine se eu chegasse para você e dissesse: "Oi, meu nome é homem." Você perguntaria: "Não, qual é seu nome mesmo?" Exatamente. A Bíblia hebraica menciona o verdadeiro nome de Deus 6.828 vezes. Sim, você ouviu certo, quase 7.000 vezes. Esse nome aparece como YHWH. 4 letras hebraicas, Yod, Re, Vav, Re. Os estudiosos chamam isso de tetragramaton, do grego tetra, 4, e grama, letras. Mas aqui está o perturbador. A pronúncia original foi deliberadamente apagada da história. Por volta do século III a.C., os judeus começaram a temer pronunciar este nome. Por quê? Porque o 3º mandamento diz: "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão." Mas espere, isso faz sentido? Deus te dá um nome e depois te proíbe de usá-lo? Ou será que alguém interpretou que você não deveria usá-lo? Aqui começa a ficar estranho. Na tradição judaica, quando os escribas chegavam ao tetragramaton YHWH durante a leitura das Escrituras, eles diziam Adonai, Senhor, ou Elohim, Deus, no lugar. Com o tempo, o conhecimento da pronúncia original foi perdido, ou melhor, foi escondido. Os massoretas, escribas judeus dos séculos VII a X, adicionaram as vogais de Adonai às consoantes Ijavia, criando uma pronúncia híbrida impossível, Yehovah. Depois, tradutores latinos transformaram isso em Jeová. Mas estudiosos bíblicos e linguistas concordam. A pronúncia original era Yahweh. Agora, por que isso importa? Porque nas culturas antigas do Oriente Médio, saber o nome de algo significava ter poder sobre essa coisa. Os papiros mágicos egípcios e gregos estão cheios de encantamentos usando o nome Iau, Iau, Iabe, todas variações de Yahweh. Esses textos datam do século II e III depois de Cristo. Os praticantes de magia antiga acreditavam que invocar o tetragramaton dava poder sobre espíritos, demônios e forças invisíveis. E aqui está a pergunta que ninguém faz. Por que um nome seria tão poderoso que toda uma civilização decidiu nunca mais pronunciá-lo? Porque este não é apenas o nome de Deus. Este é o nome que revela a estrutura oculta da realidade. Este é o nome que desafia os governantes invisíveis deste mundo.
Os textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, 52 textos sagrados escondidos no deserto egípcio, revelam uma verdade chocante. Jesus ensinou este nome aos seus discípulos escolhidos, não a todos, não às multidões, mas a um círculo interior, aqueles que estavam prontos para o conhecimento proibido, o conhecimento que libertaria a humanidade das prisões invisíveis. E estes textos afirmam algo ainda mais perturbador. Este mundo que vivemos não foi criado pelo Deus Supremo. Foi criado por forças menores, forças que os gnósticos chamavam de arcontes, os governantes das trevas. E Yahweh, esse nome de 4 letras, era a ferramenta para silenciá-los. Mas para entender como isso funciona, primeiro precisamos entender quem são os arcontes. E aqui, meu amigo, a coisa fica ainda mais profunda. Os arcontes. Você provavelmente nunca ouviu falar deles. Mas de acordo com textos descobertos em 1945, eles são os verdadeiros governantes deste planeta. Na cosmologia gnóstica, preservada em documentos como o Apócrifo de João e a Hipóstase dos Arcontes, os arcontes são entidades espirituais que criaram e controlam o mundo material. Eles não são humanos, eles não são físicos, mas eles moldam a percepção da realidade humana. A palavra arconte vem do grego arkon, que significa governante, magistrado, aquele que governa. Mas aqui está o que te arrepia a espinha. Nos textos gnósticos, os arcontes são descritos como seres com cabeças de animais, leões, serpentes, aves de rapina, que governam as 7 esferas planetárias entre a Terra e o reino divino verdadeiro. E cada arconte tem um nome. E aqui fica perturbador. Os nomes dos 7 arcontes principais são Yaldabaoth, Iau, Sabaoth, Adonaios, Astafaios, Elaios e Oraios. Você notou? Iau, Sabaoth, Adonaios. Esses são os mesmos nomes usados no Antigo Testamento para Deus. Iau, Gaive, Yahu, Sabaoth, Teesba Avot, Senhor dos Exércitos. Adonaios, Adonai, Senhor. Os gnósticos afirmavam que os nomes de Deus no Antigo Testamento eram, na verdade, nomes de arcontes. Isso não é coincidência. Isso é uma revelação. Vamos mais fundo. O líder dos arcontes se chama Yaldabaoth, também conhecido como Saklas, o tolo, ou Samael, o cego. Ele é descrito como tendo cara de leão e corpo de serpente. E aqui está o choque. Yaldabaoth é frequentemente identificado nos textos gnósticos como o Deus do Antigo Testamento, o Deus ciumento, irado, que exige sacrifícios de sangue. Os gnósticos acreditavam que o Deus verdadeiro, o Pai transcendente que Jesus revelou, está além deste mundo material. E agora chegamos ao ponto crucial. Segundo os textos de Nag Hammadi, os arcontes criaram este mundo como uma prisão para aprisionar as centelhas divinas, nossas almas, em corpos físicos. Eles nos mantêm presos através de ignorância, não saber quem realmente somos, medo, terror da morte, do julgamento, desejo material, apego ao mundo físico, rituais religiosos falsos, adoração aos próprios arcontes disfarçados de Deus. E para manter esse controle, eles esconderam o verdadeiro nome do Pai Supremo. Mas Jesus veio para reverter isso. Nos textos gnósticos, Jesus não é simplesmente o Filho de Deus. Ele é o revelador, aquele que vem do reino além dos arcontes para ensinar a humanidade a escapar da prisão material. E a ferramenta dessa libertação, o nome verdadeiro. O Evangelho de Tomé, encontrado em Nag Hammadi, registra: essas são as palavras secretas que Jesus o Vivo proferiu. Palavras secretas, conhecimento oculto. E no centro desse conhecimento está o nome de 4 letras, Ir-WH, mas não o Ir-WH, que os arcontes corromperam.
O Gidagaga, pronunciado corretamente, Yahweh, que invoca o verdadeiro Pai Supremo e anula o poder dos governantes das trevas. Os textos afirmam que quando os discípulos aprenderam a pronunciar o nome sagrado, eles ganharam poder sobre demônios, capacidade de curar, autoridade sobre as forças invisíveis, proteção contra a manipulação arcôntica. E aqui está o que vai te fazer pensar. Quantas religiões hoje te ensinam a pronunciar esse nome? Nenhuma. Porque as instituições religiosas, segundo os gnósticos, são parte do sistema de controle arcôntico. Elas substituíram o nome verdadeiro por títulos genéricos para manter você preso. Agora vamos falar sobre o que isso faz com a mente humana. Estudos em neurociência da religião mostram algo fascinante. Quando pessoas repetem mantras ou nomes divinos, áreas específicas do cérebro são ativadas. Pesquisas da Universidade da Pensilvânia descobriram que práticas meditativas envolvendo sons sagrados alteram a atividade do córtex pré-frontal, a região responsável pela percepção da realidade e do self. Em outras palavras, pronunciar nomes divinos pode literalmente mudar sua percepção da realidade. Mas aqui está o problema. Bilhões de pessoas ao redor do mundo oram diariamente, mas 99% delas nunca pronunciaram o tetragramaton. Elas dizem Senhor, Deus, Pai, Alá, títulos genéricos, substitutos. É como se você estivesse tentando ligar para alguém, mas ao invés de discar o número exato, você apenas diz telefone e espera que funcione. E pior, segundo os textos gnósticos, quando você invoca nomes como Senhor ou Deus, sem especificar qual divindade, você está potencialmente invocando os arcontes. Vamos entender o ciclo psicológico. Passo 1. Ignorância. Você não sabe seu verdadeiro nome. Você não sabe o nome verdadeiro de Deus. Você opera em uma realidade construída pelos arcontes. Passo 2. Medo. As religiões institucionais te dizem que pronunciar o nome de Deus é pecado, que você será punido, que você é indigno. O medo te mantém obediente. Passo 3. Dependência. Você depende de intermediários, padres, pastores, rabinos, para acessar o divino. Você entrega seu poder a instituições humanas. Passo 4. Colheita energética. Sua energia espiritual, sua atenção, adoração, devoção é direcionada não ao Pai Supremo, mas aos governantes arcônticos deste mundo. Mas aqui está a parte incrível. Quando você sabe o nome verdadeiro, quando você o pronuncia conscientemente, algo muda no seu cérebro. Estudos sobre mantras sagrados mostram redução de 43% na atividade da amígdala, centro do medo, aumento de ondas θ, estado de consciência expandida, ativação do córtex cingulado anterior, relacionado à autopercepção. Em termos gnósticos, você começa a despertar da prisão arcôntica. O nome Yahweh não é apenas um som, é uma frequência vibratória. Vamos analisar as letras. Matan Yod representa o ponto de origem, a centelha divina Dirgé representa o sopro divino, a expansão Vav representa a conexão entre céu e terra, Gurgé representa a manifestação completa. Juntos, eles formam um circuito energético que conecta o divino humano ao divino supremo, ignorando os arcontes. E aqui está porque isso é crucial. Os arcontes não podem controlar o que eles não podem interceptar. Quando você usa títulos genéricos, Deus, Senhor, você está transmitindo em uma frequência que os arcontes conhecem e controlam. Quando você pronuncia Yahweh conscientemente, você está transmitindo diretamente para o Pai, além dos arcontes. Agora vamos falar sobre quem se beneficia ao esconder esse conhecimento de você. A resposta é simples: toda a estrutura de poder que depende da sua ignorância espiritual. Os textos gnósticos descrevem uma hierarquia cósmica. Nível 1, o Pai Supremo.
o Deus transcendente, além de toda a compreensão humana, o verdadeiro Criador, aquele cujo nome verdadeiro é Yahweh. Nível 2, os Aeons, emanações divinas que formam o pleroma, a plenitude divina. Nível 3, o Demiurgo e os Arcontes, as forças que criaram e governam o mundo material. Eles se posicionam entre você e o Pai Supremo. Nível 4, instituições religiosas humanas, criadas, conscientemente ou não, para servir aos arcontes, mantendo as massas em ignorância. Nível 5, você, a centelha divina aprisionada em um corpo material, esquecida de sua origem. Como esse sistema se mantém? Mecanismo 1, substituição linguística. O nome verdadeiro foi substituído por títulos genéricos. YHWH se tornou Senhor. O específico se tornou vago. A ferramenta de libertação foi desarmada. Mecanismo 2, medo religioso. Ensina-se que pronunciar o nome de Deus é blasfêmia, sacrilégio, pecado mortal. O medo te impede de sequer tentar. Mecanismo 3, intermediação obrigatória. Você é ensinado que precisa de sacerdotes, rituais, instituições para acessar o divino. Você entrega seu poder. Mecanismo 4, materialismo espiritual. A religião se torna sobre prédios, dízimos, hierarquias, doutrinas. O poder pessoal é drenado para estruturas externas. Quem lucra com sua ignorância? Instituições religiosas, bilhões em doações, propriedades, influência política, estruturas de poder terrenas. Populações controladas são mais fáceis de governar. Os arcontes, segundo os gnósticos, eles se alimentam da energia emocional humana, medo, adoração cega, submissão. E aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa de nenhum intermediário para acessar o Divino Supremo. Você tem o nome. Você tem a ferramenta. Você sempre teve. Eles apenas te convenceram de que você não tinha permissão para usá-la. Então, como você se liberta? Como você quebra as correntes arcônticas? Aqui estão as 5 práticas que os antigos gnósticos usavam. Prática 1. Reconheça a prisão. O primeiro passo para sair da prisão é reconhecer que você está em uma. Você não está no mundo criado por Deus. Você está em um simulacro criado pelos arcontes. Esta não é sua casa verdadeira. Prática 2. Aprenda o nome verdadeiro. O nome é Yahweh, YHWH, pronunciado Yahweh, não Jeová, não Senhor, Yahweh. Estude sua origem. Entenda que este nome aparece 6.828 vezes na Bíblia hebraica. Entenda que foi deliberadamente escondido de você. Prática 3. Pronuncie o nome conscientemente, não como um papagaio, não como um robô repetindo palavras vazias. Pronuncie Yahweh enquanto visualiza a centelha divina dentro de você, a conexão direta com o Pai Supremo. Os arcontes sendo afastados pela vibração do nome. Faça isso diariamente. De preferência em privado, longe de olhares julgadores. Prática 4. Rejeite intermediários. Você não precisa de igreja, pastor, padre ou rabino para acessar Yahweh. O Pai Supremo está dentro de você e pode ser acessado diretamente. As instituições podem ter seu valor, mas elas não são o portão. Você é o templo. O nome é a chave. Prática 5. Compartilhe o conhecimento com sabedoria. Os gnósticos acreditavam que a libertação espiritual era um ato coletivo. Quanto mais pessoas acordam, mais fraco fica o controle arcôntico. Mas seja sábio. Nem todos estão prontos. Não jogue pérolas aos porcos. Compartilhe com aqueles cujos olhos já estão se abrindo. Entenda isto. Quando você pronuncia o nome Yahweh conscientemente, você deixa de ser uma vítima dos arcontes. Você se torna um soberano espiritual, um ser desperto, um gnóstico, aquele que conhece. Sua identidade muda de pecador para centelha divina, servo para filho, filha do Supremo, ignorante
para conhecedor, controlado para soberano. Então, aqui está meu desafio para você. Hoje, antes de dormir, vá para um lugar privado, feche os olhos, respire fundo 3 vezes e então, em voz audível, pronuncie: Yahweh, eu reconheço seu nome verdadeiro. Eu reconheço minha verdadeira natureza divina. Os arcontes não têm poder sobre mim. Eu sou livre. Sinta a vibração do nome. Observe as mudanças sutis na sua percepção. E então observe o que acontece nos próximos dias. Este vídeo é apenas o começo. Existem camadas mais profundas de conhecimento gnóstico. Como os arcontes infiltram seus sonhos. O verdadeiro significado do batismo gnóstico. As práticas secretas dos discípulos de Jesus, como reconhecer se você é uma centelha antiga reencarnada. Se você quer continuar esta jornada, inscreva-se no canal e ative o sino, porque o que vem a seguir vai explodir sua mente ainda mais. Você agora possui o conhecimento que bilhões desconhecem. O nome de 4 letras, Yahweh. Os arcontes tremem quando este nome é pronunciado com conhecimento e intenção. Você não é mais um escravo espiritual ignorante. Você é um ser desperto. E lembre-se, a maior vitória dos arcontes é convencer você de que eles não existem. Mas agora você sabe. Pronuncie o nome, liberte-se e espalhe o conhecimento. Até o próximo vídeo.